Oi, alunos, boa noite. Hoje a gente vai começar aí a nossa disciplina falando a respeito dos assuntos voltados para a área da mineralogia. E o tema da nossa aula de hoje é o homem e a mineralogia. Uma coisa muito importante sobre o homem, que o homem ele é fascinado por essas questões da mineralogia desde quando a gente teve aí os nossos primeiros indícios de existência de vida. Então a gente pode dizer aí que os nossos ancestrais eles tiveram muita curiosidade com os minerais, tanto é que a gente tem aí alguns artefatos aí extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa história e compreensão. E o homem ele sempre foi muito intrigado por esse reino mineral. Então foi a partir daí, desse conhecimento que o homem trouxe, dessa busca constante aí por esses minerais, que a humanidade ela entrou numa era de buscar industrializar e também buscar trazer esses minerais para a melhoria e para o desenvolvimento aí da nossa sociedade. Então a mineralogia ela surgiu no século XVIII e o pai dessa mineralogia ele é conhecido como George Bauer. George Bauer, em 1556, ele publicou um livro e ele foi considerado o pai da mineralogia. Então, foi no século XVIII que a gente tem aí esse surgimento dessa nova ciência, dessa área em específico, em função dos estudos de George Bauer, que é o pai da mineralogia, e a partir daí a gente tem um alavancar extremamente importante para essa ciência. A gente sabe que a mineralogia moderna ela apresenta um entrelaçamento muito forte com a química, a física e o desenvolvimento da nossa sociedade, que é o desenvolvimento que a gente tem dessas diversas tecnologias. E a gente sabe que compreender as estruturas que esses minerais têm, então por isso que a gente viu a importância de a gente compreender as ligações químicas, a gente pode fazer uma relação dessa estrutura com as propriedades que esses minerais vão vindo a adquirir. E assim, como essa função, a gente acaba entendendo como que vai sendo formado esse processo de constituição das rochas, e aí a gente vai registrar um avanço para essa ciência, porque a relação dessas diversas ciências que a gente tem é ela que vai trazer toda essa contribuição para a nossa mineralogia. Então, atualmente, a gente sabe que os minerais, eles praticamente estão em todas as atividades que o homem tem aí desenvolvido. E essas atividades, elas incluem a agricultura, a siderurgia, a construção civil, a joalheria, as indústrias farmacêuticas, as indústrias eletrônicas, entre outras indústrias. A agricultura, ela principalmente foca aí os teores minerais, buscando fertilizantes que façam com que a gente tenha aí o desenvolvimento de diversas plantações para que a gente consiga suprir a necessidade de alimentos de todo mundo. No processo da siderurgia, a gente tem aí a obtenção desses minerais, então a gente tem o processo de formação de diversas ligas metálicas que são extremamente importantes na construção civil. Um típico exemplo desses processos siderúrgicos é a produção do ferro, que é utilizado aí na construção civil. Falando de uma área mais nobre, por exemplo, a joalheria, a gente tem a utilização das gemas, então é a partir das gemas
que a gente tem aí o poder aquisitivo de alguns adornos que a gente considera aí, por exemplo, anéis, colares. E uma coisa muito importante para as indústrias farmacêuticas, que são os cosméticos. Então, a maioria daqueles cosméticos, daquelas sombras, daqueles materiais de maquiagem, eles dependem muito de diversos minerais que a gente tem, principalmente as micas, que são responsáveis por dar todos aqueles brilhos. Então, isso é importante para a indústria farmacêutica. E uma área que tem se desenvolvido muito é a eletrônica, com os componentes de silício. Então, o silício hoje ele alavanca muito o mercado. Então, a sua produção desses componentes eletrônicos à base de silício é uma das coisas que a gente mais tem uma repercussão aí no nosso mundo. Nesse aspecto, quando a gente pensa em correlacionar esses fenômenos que a gente fala da estrutura dos componentes minerais com as propriedades macroscópicas que as rochas possuem, a gente começa a ver a mineralogia se aproximar cada vez mais da ciência dos minerais, principalmente buscando compreender aí a formação dos silicatos, que é a constituição mais abundante que a gente tem aí no nosso planeta. Então, o que esse aspecto da mineralogia traz de tão importante para a gente? Que a gente vai vendo que todos os fenômenos naturais, eles dependem muito, principalmente dessa estrutura atômica. E é essa estrutura atômica que faz com que a gente compreenda essas propriedades que esses materiais eles possuem. Então, a mineralogia, ela é o quê? Ela é um ramo específico, principalmente da área da geologia, que vai se dedicar exclusivamente a estudar os minerais. E esses minerais, eles estão aí envolvidos nas rochas, nas areias das praias, nos solos dos nossos jardins e em diversas lavouras. Então, é através dessa ciência linda que a gente começa a ver e ter a principal importância do nosso objeto de estudo, que são os minerais. Então, esses minerais, eles são responsáveis pelo desenvolvimento da nossa sociedade, como a gente acabou de ver, que é extremamente importante os setores que esses minerais eles acabam tendo. E essa questão da mineralogia, ela também traz um poder aquisitivo para a exploração. Então, por isso que a gente tem as mineradoras aí buscando a exploração desses teores minerais, para que a gente consiga aí desenvolver cada vez mais a nossa sociedade. Então, como a gente viu que o homem ele é intrigado pela mineralogia desde sempre, a gente acaba vendo que essa relação da mineralogia com a exploração ela é muito antiga, porque o homem ele vem desde a pré-história buscando entender, compreender esses minerais, e ele acaba fazendo processos de transformação. Então a gente tem aí várias idades, a idade do bronze, a idade do cobre. Então a gente vai vendo que à medida que o homem ele vai passando na história, ele vai tendo essa curiosidade, e com essa curiosidade ele acaba tendo aí os marcos de transformações, principalmente voltadas para domínio de algum desses elementos, e isso é muito importante. Então a gente começa aí com o homem dominando as pedras, fazendo aí suas primeiras armas, e aí a gente passa aí para a idade do cobre. Então a gente começa a fazer o domínio aí de algumas técnicas. O cobre, se eu não estiver enganado, a idade dele é do tempo dos egípcios, então os egípcios já dominavam aí a forma de obter o cobre, então por isso que a gente tinha todos aqueles materiais. E aí a gente passa por um outro período, que é a idade do bronze, aí, ó, da questão dos romanos. Então os romanos eles foram os seres capazes de dominar aí essa peça tão importante. Então a gente já tem aí
as espadas que eram feitas, os escudos que eram feitos dessa liga tão importante. E aí a gente passa para a Idade do Ferro e aí a gente começa na Idade do Ouro. E aí sucessivamente a gente vai tendo aí todas essas importantes questões que o homem vai mostrando a sua curiosidade e ele aprende o domínio de cada uma dessas técnicas de como obter esses materiais. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas definições. Então é extremamente importante essa ciência da mineralogia. Então é ela que faz o estudo das estruturas cristalinas dos minerais. Então essa área ela faz estudo das propriedades, que são as cristalográficas, as propriedades químicas e físicas, além de entender o processo de formação, classificação e como que a gente vai fazer para aplicar esses minerais na sociedade. Então a gente sabe que os minerais eles são extraídos de um lugar, a gente faz a extração na crosta terrestre. Essa crosta terrestre é a camada mais interna que a gente tem e ela é constituída principalmente de rochas e de alguns sedimentos. Então as rochas elas são as unidades básicas dessa crosta terrestre, que por sua vez elas possuem aí nos seus agregados os famosos minerais. E é daí que a gente faz o processo de exploração e aí a gente tem as mineradoras que vão fazer o processo de separação e até o processo de transformação desses minerais para que eles possam ser utilizados aí na nossa sociedade. O mineral ele é um sólido homogêneo, ele tem a ocorrência natural e ele é constituído por um ou por mais compostos químicos e ele vai ter uma composição química definida. E em função dessa composição, ele vai ter uma estrutura interna extremamente organizada e esse processo de ordenamento ele vai acontecer em função dos processos inorgânicos. Então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de minerais que a gente encontra. Hoje a gente não tem tantas jazidas, mas a gente tem aí o ouro que ocorre de maneira natural, pouquíssimos sítios de prata, a gente tem o enxofre que é um elemento nativo, uma coisa que é extremamente importante que é o diamante, a gente também tem a galena, a pirita, o quartzo, a calcita e a hematita. Então são elementos, esses minerais, esse mineral, ele vai estar constituído lá no interior da rocha e aí a gente vai pegando e vai desconstruindo essa rocha e separando esses materiais. Então por isso que a gente tem as mineradoras, então são elas que são responsáveis por fazer esse processo de separação. E aí a gente tem as rochas, que são agregados minerais, que elas podem ter um ou diversos minerais. E aí, além desses minerais, que é essa parte inorgânica, essas rochas elas podem ter algumas substâncias amorfas, que são os silicatos, e elas têm um percentual de componentes orgânicos. Então, à medida que o solo vai sendo formado, ele vai trazendo aí alguns componentes orgânicos. Então a gente tem isso na constituição de algumas rochas. E aí a gente tem uma informação muito importante. Quando eu tenho essas rochas que têm uma mesma espécie de mineral, a gente chama ela de monomineralica. E quando eu tenho espécies diferentes de minerais nessas rochas, eu chamo de plurimineralica. E aí a gente tem alguns exemplos, como o arenito, o calcário, o dunito e o mármore, que são essas espécies aqui que vão estar presentes dentro dessas rochas, e essas espécies elas possuem a mesma classe.
Porém, eu tenho outras rochas que vão ter classes diferentes, como o acrócio, o bálsato, o filito, o granito, a gnase e o peridotito. Então são espécies que a gente tem que são diferentes. Quando a gente fala de minério e mineral, a gente está falando de coisas diferentes. O mineral, ele está lá na rocha. O minério, ele é um agregado separado e ele possui o que a gente chama de valor econômico. Então, todo minério que é utilizado dentro das mineradoras, ou seja, a gente tem aquela classe de minerais, a gente vai separar os minerais que têm importância significativa para valores econômicos. E esses minérios, eles podem ser classificados como metálicos ou como não metálicos. Esses minérios metálicos, eles são de ocorrências naturais. São pouquíssimas jazidas que a gente encontra e a gente encontra mais minerais não metálicos. Exemplos de minérios que têm um valor extremamente grande, que é a bauxita, que é o principal minério de alumínio. Então, o minério de alumínio aí, ele serve para formar tanto as ligas quanto alguns produtos aí que são utilizados no tratamento de água e de efluentes. Eu tenho a hematita, que é o minério de ferro, e eu tenho também o cauli. Então, esses minérios, eles são de valores agregados, ou seja, eles têm uma importância muito significativa na nossa economia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da mineralogia para a nossa sociedade. Então, quem não conhece, a mineralogia, ela acaba de maneira direta ou indiretamente, ela acaba afetando a nossa economia. Então, tem países que produzem de uma maneira grande, tem países que produzem algumas de maneira pequena, só que esses processos produtivos, eles estão girando aí em torno de 300 espécies de minerais completamente distintas, completamente diferentes aí para a gente fazer a utilização. Em função disso, se a gente for comparar a usabilidade, a gente acaba usando de 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas, a 20 toneladas de minérios. Então, esses minérios, eles acabam se tornando aí extremamente importantes para a nossa sociedade e nos acabou deixando isso de uma forma completamente dependente. Então, como eu falei para vocês, essa dependência do homem com os minerais traz uma importância significativa para a sociedade, que aí a gente tem os diversos desenvolvimentos que aconteceram na nossa sociedade, além de essa importância dos minerais estar presente nos processos evolutivos. E os nossos processos evolutivos, eles são divididos em função da entrada desses minerais na vida do homem. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês de como esses minerais eles estão distribuídos no nosso consumo. Então, na alimentação a gente tem os fertilizantes, que podem ser à base de fosfato, potássio, cálcio, fósforo. Então a gente tem uma imensidão de fertilizantes para poder melhorar aí a nossa condição de produzir mais alimentos. A gente tem a questão dos temperos, que é utilizado a halita, que é um dos minérios extremamente importantes. E a gente tem as embalagens, que pode ter estanho, ferro, caulim, talco. E aí vai depender de cada produto qual que vai ser a embalagem que a gente vai estar fazendo a utilização. A gente tem a utilização dos cosméticos aí na questão da saúde e da higiene.
Então a gente tem a questão aí dos cosméticos, que são as bases. A gente tem aí também a utilização de alguns remédios como iodo, zinco, ferro, cálcio, magnésio. Então a gente vai ter aí uma importância significativa muito grande para a indústria farmacêutica. Além disso, a gente tem aí uma importância na questão da energia e do transporte, como por exemplo na energia elétrica, a criação dos fios de cobre, os fios de alumínio que fazem lá a transmissão da rede toda elétrica que a gente tem. A gente também tem os combustíveis que são utilizados, a gente faz uma exploração muito grande do petróleo, do carvão, do gás natural, e acaba sendo importante alguns elementos para a fabricação de veículos, como ferro, alumínio, titânio, e aí a gente vai tendo esses processos extremamente importantes. E na questão da construção civil, a gente tem aí a utilização do ferro, do zinco, da brita, da areia, do cobre, então a gente vai tendo uma diversificação muito grande desses minerais. Eu trouxe aí para vocês uma importância do nosso cenário, de como que funciona aí as nossas reservas, o que a gente consegue produzir aí com muito mais facilidade. Hoje o Brasil está entre um dos países que faz a produção de um importantíssimo elemento, que é o nióbio. Então, o nióbio ele representa aí 96,4% do mercado brasileiro. Ele é um dos que a gente produz com uma intensidade extremamente alta, e a gente tem uma mineradora em específico que faz a captação desse nióbio, que é a CEMOC, que está localizada aí entre Catalão e Ouvidor. E aí eu trouxe aí um resumo para vocês verem do que isso representa para a nossa economia. Então a gente tem aí um ganho, uma renda que é relativamente alta. Então isso representa dentro do nosso PIB, ou seja, da nossa Constituição, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, a gente representa aí a produção desses minérios de 5 a 6% do PIB brasileiro. Então, uma outra coisa que eu trouxe para vocês, para a gente discutir a respeito da interação do meio ambiente com a mineralogia, é a questão dos impactos ambientais que a gente acaba gerando aí. Então, as mineradoras elas fazem a exploração do solo e a gente tem alguns problemas. Então, vou citar aí para vocês alguns acidentes ambientais que aconteceram no Brasil que são extremamente significativos, como Mariana, como é que chama o outro? Eu acho que como é que chama? Eu esqueci o nome. Então a gente teve aí diversas questões aí com essa falta de consideração com o meio ambiente. Então tivemos problemas aí das barragens, e uma coisa que a gente tem que levar como consideração, principalmente para a profissão aí da mineralogia, que a gente tem que fazer sim o processo de exploração, só que a gente tem que fazer uma exploração que é consciente, porque é através da exploração desses minerais que a gente faz aí o desenvolvimento da nossa sociedade. Porém a gente precisa cuidar muito bem do meio ambiente, então a gente tem que estar atento às tecnologias que existem hoje no nosso mundo, para que a gente consiga fazer aí de uma forma extremamente interessante esse processo da extração. Nos dias atuais, hoje, a gente pode dizer que a gente tem uma fiscalização ambiental que é um pouco mais eficiente, ela acaba cobrando de uma forma extremamente melhor. A gente tem tecnologias que permitem a gente fazer o controle aí da interação do meio ambiente com esses processos de exploração, além da gente ter uma tecnologia extremamente importante
para recuperação ambiental desses solos que estão sendo explorados, da questão da recuperação dos rejeitos da barragem. E uma coisa muito importante, nenhuma atividade mineradora ela é aprovada se ela não tiver as licenças ambientais. Então é extremamente importante ter as licenças ambientais para que a gente faça esse processo de exploração dos minerais. Então, como uma fala que eu deixo aqui para vocês no final da nossa aula, o homem ele tem uma relação muito grande com essa parte de exploração do meio ambiente, porque é no meio ambiente que ele encontra os minerais que fazem os processos de desenvolvimento da nossa sociedade, e isso acaba sendo extremamente significante. Só que a gente tem que parar para pensar, para analisar as situações as quais isso está trazendo processos demasiados principalmente para o nosso ambiente, e isso é uma situação que a gente precisa começar a remediar, usar essas novas tecnologias, controlar de uma forma mais exigente e fazer com que essa fiscalização ambiental ela atue de uma forma que a gente consiga aí ter esse desenvolvimento cada vez melhor. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.